Adquira o hábito da saudação. É o título desse vídeo que começamos agora a apresentar. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, tanto aqui no YouTube quanto também em minha página no Facebook. Agradeço a Deus e agradeço a Jesus por essa oportunidade bendita. A saudação é um cumprimento que pode ser demonstrado através de gestos ou palavras, mas é sempre uma manifestação de cortesia. Ao tornar-se um hábito, a saudação transforma-se numa forma de cuidado e respeito para com os outros, sejam eles conhecidos ou desconhecidos, não importa. Infelizmente, nesses tempos de pressa crescente, a saudação tornou-se uma prática pouco utilizada, onde as pessoas passam umas pelas outras sem se verem. Jesus, constantemente, saudava os apóstolos com um sorriso e o desejo de paz, e estendia o seu olhar magnânimo, igualmente para todas as pessoas. O espírito André Luiz, em seu magnífico livro, intitulado Sinal Verde, nos contempla com uma página para nos alertar sobre a necessidade do desenvolvimento desse comportamento, que acima de tudo demonstra educação e fineza. Diz o Espírito: pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com os outros. Como é bom ser cumprimentado. Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes nós estamos meio aborrecidos, né? Meio apressados. Mas quando a pessoa olha para você e te cumprimenta, é algo diferente, né? É algo extremamente agradável. A gente se sente muito bem. Então, façamos isso também. Receber um cumprimento, seja ele breve ou afetuoso, vai desencadear em nós uma reação de contentamento que trará momentos de agradável leveza. E todos nós provavelmente já tenhamos sentido isso. O quanto é bom ser cumprimentado pelas pessoas. Isso não é orgulho, mas é uma satisfação íntima, realmente muito agradável, quando isso acontece conosco. Estimule o benefício do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. O sorriso em casa é bênção de paz. No trabalho é música silenciosa, incentivando a cooperação. E no mundo é chamamento de simpatia. Se a saudação fosse compartilhada cada vez mais entre as pessoas, nós teríamos certamente uma sociedade mais confiante em vencer as dificuldades, as agruras da imperfeição espiritual. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Muito bonito isso tudo que o Espírito nos trouxe. Certamente é algo para refletirmos e colocarmos como hábito na nossa vida. Parece que estamos tão habituados em sermos negativos e sem confiança, que quando recebemos uma saudação que nos estimula e incentiva, sentimos entrar em nós energias renovadoras, que são capazes de transformar para melhor o nosso dia. É uma constatação, é uma certeza física, inclusive. A gente se sente bem automaticamente. É um refrigério. Quando você é cumprimentado de forma calorosa, isso nos faz muito bem, sem dúvida nenhuma. Auxilia, continua o espírito André Luiz, auxilia aos seus familiares com a sua palavra de entendimento, com a sua palavra de esperança. Como o lar é a nossa primeira escola, deveria ser natural que nele praticássemos o agradável hábito da saudação positiva e estimuladora.
Comece o dia, diz o Espírito, à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Se ainda somos daqueles que acordam mal-humorados e permanecemos assim durante todo o dia, está na hora de olharmos para a beleza diária da natureza e nos lembrarmos da bondade divina em nos conceder a vida. Toda saudação deve basear-se em pensamento de paz e alegria. Era o que Jesus fazia. A paz esteja contigo, a paz esteja convosco. Ele sempre usava essas palavras. Claro que não é fácil adquirir o hábito da saudação, mas lembremos que nenhuma conquista se faz sem muito esforço e muita boa vontade também. Que o início da aquisição do salutar costume de cumprimentar as pessoas ocorra a partir de um simples levantar de olhos em direção àquele que está na sua frente. Quantas vezes e quantos exemplos nós todos certamente temos na nossa vida, como espíritos encarnados aqui no planeta. Ao caminharmos pela rua, nós observamos que muitas pessoas vêm olhando para o chão. Podemos dizer que a pessoa está com medo de tropeçar. Pode ser. Mas vemos muitas pessoas olhando para frente. Porque olhando para frente, você também consegue enxergar o chão. Ninguém vai cair num buraco por estar olhando para frente, a não ser que esteja olhando para o alto. Mas, olhando para a frente, nós ficamos quase sempre na mesma medida dos olhos das outras pessoas com quem a gente cruza. E quando isso acontece, eu particularmente adquiri esse hábito nas minhas caminhadas, já de décadas, que eu faço com a minha esposa. Eu sempre cumprimento as pessoas. Minha esposa também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas muitas vezes você não consegue ter os olhos da pessoa na sua própria altura, porque a pessoa está olhando para o chão. Ou a pessoa está com aquele olhar vazio, em que não está enxergando nada. Mas mesmo assim, tenhamos o hábito de cumprimentar, o hábito da saudação, porque faz um bem tão grande para todos nós, quando nós somos cumprimentados também, quando nós olhamos as pessoas, quando nós temos essa feliz oportunidade de conversar com a pessoa. Porque todos nós, um dia ou outro, necessitamos de falar alguma coisa que muitas vezes está impregnada dentro de nós e a gente gostaria de falar. Mas nem sempre a gente acha um ouvido capaz de escutar. Mas em todos os lugares que a gente estiver, seja no nosso convívio familiar, profissional, social, dentro do centro espírita ou dentro de as igrejas, que nós possamos aprender a cumprimentar as pessoas, mas de forma alegre, de forma saudável. Muitas razões poderíamos colocar para que isso fosse feito, mas temos apenas duas. Se eu estou olhando para a pessoa, eu tenho que agradecer a Deus porque eu tenho a visão. Se eu estou falando, eu tenho que agradecer a Deus porque eu tenho a capacidade de falar. E agradecer a Deus porque eu tenho a capacidade de escutar também. E a gente nem sempre para pensar sobre isso, né? A gente vive acabrunhado, né? Como diz o texto aqui, né? Se você é daqueles que acordam mal-humorados e permanecem assim durante todo o dia, está na hora de acabar com isso. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Existe uma frase muito interessante, que já foi colocada na própria internet, escrita em caminhões. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono do mundo. Eu
como vocês, nós somos filhos de Deus, Criador de todas as coisas. Um Pai bom, justo, amoroso, misericordioso, que me dá a vida, que me dá oportunidades, que me permite estar aqui vivendo esses momentos de dificuldades, onde eu tenho a oportunidade de colocar em prática o otimismo, a fé, a esperança. Porque Deus nos criou para que nós sorríssemos, para que nós ficássemos felizes, tivéssemos paz. Mas tudo isso, da mesma forma como o hábito de saudação, de cumprimentar as pessoas, isso é algo que eu tenho que adquirir através de um exercício diário, de enxergar o mundo e ver nele as belezas todas que Deus colocou à nossa disposição para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento e para que nós nos transformemos, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, em espíritos melhores. Pensemos nisso e adquiramos o hábito da saudação. Muito obrigado a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos. Agradeço imensamente a sua bondade. Fiquem bem, fiquem em paz.